Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Adriana Fernandes já conosco nesta sexta-feira, vestida de amarela já. Adri, bom dia. Bom dia, Carol. Ainda não, estou me preparando para esse jogo. Espero que o Brasil dê tudo certo, nem nenhuma zebra aconteça. Nenhuma zebra, a zebra tá solta lá no Catar, né, Adri? Adri, a gente está de olho nessa liberação ontem à noite da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para o julgamento de 4 ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator no orçamento, aquele orçamento secreto que vira e mexe a gente fala por aqui. É uma movimentação que estava no radar, né, mas foi concretizada, demonstra essa predisposição, falta marcar uma data dos casos, mas cabe à ministra, que é a relatora dos processos, fazer isso, mas indica que ela quer julgar em breve essas ações. Queria entender como é que isso se amálgama com o que a gente está vendo de discussão em Brasília, especialmente em relação ao orçamento, a PEC de transição. Carol, tem tudo a ver, o timing da ministra Rosa Weber é fundamental, porque acontece no momento em que o governo eleito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta aprovar uma PEC para ele iniciar o seu governo com o cumprimento das promessas e, ao mesmo tempo, acenando com a manutenção de parte ou todo o orçamento secreto no ano que vem. Inclusive, há uma movimentação para incluir na PEC deixar fora do teto despesas desse ano, de 2022, justamente para abrir espaço para as emendas desse ano. Então, enquanto o Congresso faz essa negociação e passa pelo orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal pode se posicionar contra, declarar inconstitucional os pagamentos das emendas do relator no orçamento. Então, essa decisão de Rosa Weber já era esperada, que seria para os próximos dias, né, de colocar para julgamento, mas vai movimentar o xadrez, né, político do Congresso Nacional. Me faz lembrar uma entrevista que eu fiz recentemente com o líder do União Brasil, do partido importante no Congresso Nacional, Elmar Nascimento, da Bahia, em que ele diz abertamente que se o Supremo Tribunal Federal acabar com o orçamento secreto, ele fala em retaliação na votação do orçamento do Poder Judiciário. Então, você vê que é uma briga de cachorro grande, cara. Bom, vamos acompanhar então, né, Adri, para saber, porque a própria equipe econômica aí da transição também não está falando no fim do orçamento secreto, falou que é um desvirtuamento, não é econômica, do desenvolvimento regional que falou isso. Mas queria que você falasse um pouquinho também do PIB, que saiu ontem, 0,4% de crescimento. Se a gente olhar por um lado, é o 5º crescimento seguido, mas o ritmo diminuiu, né, Adri? O ritmo desacelerou, acho que até desacelerou os anabolizantes que o governo utilizou esse ano para colocar o PIB mais alto na eleição, para acelerar o PIB, o consumo dos brasileiros. Ele veio antes, lá começou no segundo trimestre mais forte, no segundo trimestre mais forte, e agora a gente começa a ver essa desaceleração que estava já antecipada pelos economistas, né? Isso o governo avaliava como algo sustentável, o crescimento mais forte, mas não é o que está acontecendo, e é feito, sobretudo, da política de juros, para conter a inflação, a política de juros altos e contendo a inflação. Mas eu avalio como, sobretudo, o Brasil patinando, né, nesse crescimento baixo, precisa fazer mudanças estruturais, continuar um processo de mudanças estruturais para a gente ter um crescimento sustentado, porque você vê que é um vai e vem, né? Depois a gente que dá notícia toda hora, a gente vê esse vai e vem do nosso crescimento, mas sempre nesse nível baixo da atividade econômica, e o Brasil precisa gerar renda e gerar produtividade, aumentar a sua produtividade,
para ter um crescimento que não fique patinando como a gente está vendo há muito tempo, Raíssa. E nessa conta, né, Adri, dá para colocar esse endividamento da família, que é um assunto que a gente também traz aqui, a partir das suas apurações aí de Brasília, a questão do juro alto, que não tem previsão ainda, né, de arrefecer tão brevemente, ainda aqui em 2023. É uma conta que é isso, né? A gente pega todos esses ingredientes que você traz para nossa reflexão aqui, que dão nesse resultado do PIB, que apesar de ser celebrado, né, pelo governo atual, foi um crescimento muito aquém do que, por exemplo, os anteriores. Exatamente. Eu lembro também que coisa semelhante acontece com as contas públicas, né? Porque os números de curto prazo, eles mostram uma melhora das contas públicas, mas essa melhora não é sustentável. Então, tem discurso para tudo que é lado. Tem discurso dos defensores do governo Jair Bolsonaro, nesse campo fiscal, que diz que vão entregar um resultado fiscal melhor, as contas públicas estão melhores e que não se trata de herança maldita. Por outro lado, tem um governo que está entrando que diz que está terra arrasada e que precisa gastar mais, estão pedindo um valor muito alto para gastar mais, então a gente fica nesse jogo. E é importante lembrar que, às vezes, a fotografia, a foto do curto prazo, ela não aponta para o médio e longo prazo. E esse caso do PIB é um exemplo disso, como a gente vai ver também nas contas públicas. As contas públicas estão melhores por muitos fatores que aconteceram ao longo do ano, mas a gente vai ver problemas mais à frente. É isso que está todo mundo ansioso, nervoso, para que a trajetória futura seja arrumada, seja sustentável no médio e longo prazo. Isso que importa. Importa também para que outras pautas importantes para acelerar o crescimento, como é a reforma tributária, sejam feitas, que não são feitas, porque a gente fica aí nessa discussão de curtíssimo prazo e aquilo que é essencial para garantir sair dessa armadilha brasileira, né, de décadas de baixo crescimento, possa, de fato, acontecer. E a questão fiscal resolvida rapidamente, mas não resolvida, vamos gastar, vamos gastar, porque a gente assim vai acelerar o crescimento, mas gastar, aumentar os recursos, já está contratado esse aumento de gastos, mas ele precisa trazer também, o governo eleito precisa trazer soluções sólidas para dizer, olha, ali na frente a dívida vai cair, o Brasil vai conseguir resolver esse impasse para as contas públicas que já está aí atravancando também outras soluções. Mas às vezes a gente vê retrocessos em coisas que já estavam sendo resolvidas, como é o caso da reforma previdenciária, que uma medida aqui, uma medida acolá, vão desfigurando essa reforma da Previdência. Então, nesse contexto todo que você colocou bem aí, né, Adri, é um contexto mais amplo que você nos trouxe, tem o mais imediato, que é essa PEC da transição, PEC do Bolsa Família, e 2 semanas para resolver isso aí. O que pode sair dessa PEC do jeito que ela está aí, propondo 4 anos de fura-teto e 198 bilhões de licença acima do teto? Ou uma PEC híbrida, né, como está sendo chamada. Uma PEC também. Híbrida, exatamente. Não sai, Raíssa, Carol, não vai sair essa PEC que o governo entregou, protocolou. O governo sabia disso, é uma estratégia, ele botou o valor lá no alto e vai tentar reduzir o que a gente chama aqui em Brasília o efeito de desidratação, ou seja, diminuição. E tem um número importante, que o resultado do PIB, ele impactou, o pessoal faz as contas lá e vê e acha que para manter o mesmo patamar de despesas que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar no final deste ano, ou seja, 2023, não tendo o que se chama impulso fiscal, expansão fiscal, fica no mesmo patamar das despesas em relação ao PIB de 2022,
haveria espaço para que essa PEC aumentasse os gastos em 148 bilhões de reais. Então, esse número que o resultado do PIB está mostrando ontem se espalhou entre os políticos, está todo mundo conversando sobre isso, e é possível, sim, que esse espaço, que essa PEC híbrida, o que significa? Se tiver um tempinho, eu consigo explicar aqui, Carol e Raíssa. Ainda dá tempo para explicar? Sim, O que pode é a mandar. PEC híbrida? A PEC híbrida é o seguinte: a PEC do governo, que o governo eleito apresentou, é uma PEC que tira o Bolsa Família do teto, ou seja, ele sai do limite do teto, que é o limite que todo ano tem lá para gastar. A PEC híbrida é uma PEC em que aumenta esse limite. Ele aumenta uma parte, o limite ele fica maior num determinado valor para sempre, né? Porque o limite é corrigido cada ano pela inflação, então, ao você aumentar, ele fica de forma permanente, e uma outra parte fica, então, fora do teto. É uma combinação entre a PEC do governo eleito e a PEC apresentada pelo senador Tasso Gereissati. Foi até antecipada na semana passada pelo Estadão, eu fiz essa reportagem, uma PEC que aumenta o teto em 80 bilhões. 80 bilhões o governo eleito diz que não dá para cumprir as promessas com esse valor. Então, a briga aí entre esse 80 e esse 148 aí é o que a gente pode esperar para frente. E eu apostaria nisso, Raíssa e Carol. Muito bem, assunto que a gente vai voltar a falar com certeza na Adri a partir da semana que vem. Dri, obrigada, bom jogo, bom fim de semana. Bom jogo para todos nós, para todos os brasileiros, e até segunda-feira, Raíssa e Carol e todos os ouvintes.